Eu gostaria de dizer o que me mobilizou para apresentar esse projeto de lei. Foram dois fatos da minha vida acadêmica e da minha vida pessoal que me levaram a me interessar por esse problema. O primeiro deles, eu sou advogado formado pela Universidade Federal do Paraná. Em certo momento, a nossa Universidade Federal teve a possibilidade de ter como professor um extraordinário jurista uruguaio, famoso Couturi. E a nossa universidade não o aceitou porque era uruguaio e não tinha o seu diploma reconhecido no Brasil. O Couturi é, sem sombra de dúvida, um dos melhores juristas que já passou pela América. E posteriormente, na minha família, um tio, um irmão mais velho do meu pai, formou-se em medicina em Lausanne, na Suíça. Depois de formado em medicina em Lausanne, na Suíça, ele passou a ser catedrático da Sorbona, em Paris. Quando ele voltou ao Brasil, ele não conseguiu clinicar, porque simplesmente as corporações não aceitavam como médico. Então, um cidadão que num determinado momento era o mais importante professor da Universidade de Sorbonne e graduado de forma extraordinária na melhor universidade suíça, a Universidade de Lausanne, não tinha condições de trabalhar no Brasil. Agora, nós vamos ter um debate interessante, que tem dois vezos, duas tendências. Uma é a tendência corporativa, da liberação geral de qualquer curso. Por exemplo, a proposta do nosso companheiro Amaro de reconhecer soberania de países, ela é absolutamente, para mim, inaceitável como autor da lei. E por que que é? Porque nós não podemos aceitar, em determinadas circunstâncias, nem a validade das universidades brasileiras, estaduais ou não. Nós temos o exame de ordem para os advogados do país, porque não há outra maneira. A qualidade de algumas universidades, embora registradas, reconhecidas nesse processo de privatização ou não, estaduais também, as temos muito ruins em alguns casos, não pode permitir que essas pessoas entrem no mercado de trabalho comprometendo a segurança das pessoas. Então, é evidente que essa visão de soberania é muito estranha e é inaceitável do meu ponto de vista como autor do projeto. O relator é o senador Cristóvão e vai conversar sobre isso depois. Agora, o outro aspecto é o viés corporativo. Eu esperava a resistência das universidades públicas. É um munus nosso, nós temos que fazer. A visão que iluminou a redação dessa lei é outra. O MEC tem que se aparelhar para fazer o reconhecimento automático e periódico de cursos de universidade do exterior. Nas minhas mãos, alguns anos atrás, quando eu era senador, no meu primeiro mandato, e presidente da Comissão de Educação, caiu um estudo sobre as universidades norte-americanas. Existem universidades de péssima qualidade nos Estados Unidos. Eles partiram para aquele conceito de excelência de universidade, algumas fantásticas. Em outras, o sujeito se forma porque sabe jogar basquete ou é um bom jogador de futebol. E esse relatório do Senado dos Estados Unidos me informava que alunos saíam de universidades americanas sem saber escrever ou falar inglês. Então, nós não podemos fazer tábula rasa da possibilidade de um exame e de uma classificação. Mas o enfrentamento aqui, a meu ver, é enfrentar essa visão libertária que libera geral e não contribui para o país, mas enfrentar também o viés corporativo das instituições. Não é, doutora Divina das Dores de Paula Cardoso? Nós precisamos facilitar isso, racionalizar, porque países como a China, por exemplo, viabilizaram o seu avanço tecnológico mandando milhares de alunos para estudar nas melhores universidades do mundo. E nós não vamos complicar isso com a visão corporativa de universidades públicas brasileiras. Mas, a meu ver, tem que ficar na mão do Ministério da Educação e a classificação dessas universidades ser uma coisa muito séria e não é a da universidade. Eu imagino a classificação dos cursos que serão automatizados no seu reconhecimento. E essa reavaliação deve ser periódica também.
porque ela não pode ser perene. Uma avaliação num determinado momento pode não valer para 4, 5, 6 anos, e é uma questão que nós temos que discutir. Mas eu acredito que isso não deve nem ser abordado pela lei, mas deve ser regulamentado pelo Ministério para ter a devida flexibilidade. Porque pela lei, cada vez que tivermos que mexer num critério, nós teremos uma jornada de anos no Congresso Nacional. Com a palavra... É pela ordem. Por isso, senadora Vanessa, é importante que esse debate seja feito no Congresso Nacional. Ele não pode ser feito pelas corporações. O corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. E as corporações sempre vão se prender aos seus próprios interesses. Vossa Excelência cita o caso dos médicos. E eu tenho insistido numa informação. 80% dos médicos brasileiros hoje não fazem residência. Então, se nós fôssemos submeter o Revalida aos médicos formados pelas nossas inúmeras faculdades que existem pelo país, ninguém passava. Agora, isso não significa que também não sejam úteis no atendimento primário, no atendimento básico, e a gente vai, e aí já respondo como governador do Paraná por 3 vezes, montando os centros de referência. Se tem um atendimento ambulatorial, as questões mais sofisticadas vão para os centros de referência regionais, né? Então a gente vai resolvendo a coisa conforme as possibilidades que a gente tem, porque o mercado que oferece médicos é abundante, mas está extremamente mal formado hoje. E os bem formados não querem ir para o interior em hipótese alguma.